Capacitismo. Regionalismo. Regionalismo. Etarismo. Quais as jornadas? Quais as jornadas possíveis? Banho de diversidade. Diversidade. Banho de diversidade. APP Plural. Estou aqui com essa maravilhosa. Bom dia, Lina. Bom dia, tudo bem, Tudo Cris? bem? Não sou maravilhosa. Perfeito, zero defeitos. E para quem está aí nos assistindo, que tem um dia maravilhoso, Sim. né? Uma semana ótima. Como você está se sentindo hoje, né? Essa pergunta que você faz pra essa gente. pergunta que eu sempre faço. Estou chegando animada, feliz, empolgada para a conversa que nós vamos ter, que são super inspiradora, que surgiu dos nossos encontros na Diretoria de Diversidade e Inclusão, com a Marta, com o Bento, com o Jeff, com a Ellen, com a Fabi, com o Adão. Será que a gente tem uma maneira correta, adequada para começar a nossa jornada de aprendizado em diversidade e inclusão? Não sei se você estava lá quando a gente estava conversando isso, você lembra disso? Lembro. Então, porque cada um foi mostrando como é que esse tema chegou na sua vida, e a gente falou, por que não? Por que não abrir esse bate-papo para mais pessoas? E aí estamos aqui com uma edição falando sobre jornadas possíveis. Segunda edição do nosso Banho de Diversidade. Pois é, que sejam vários, né? Sim. Em termos APP, sabemos que a Diretoria de Diversidade e Inclusão começou o ano passado. O que você vê, Lina, de diferença, de evolução, o quanto a gente começou a caminhar, porque a caminhada é longa e difícil, mas assim, em termos de APP, primeiro banho de diversidade para o segundo banho de diversidade, o que mudou? Gente, comecei a fazer um tete-a-tete que a Lina não estava preparada. Pois é, né? Eu acho que não teve uma mudança, acho que nós temos steps assim, desse processo de aprendizado, porque somos pessoas muito diferentes dentro da diretoria, então isso nos trouxe uma possibilidade de ver outro universo com outras perspectivas. Acho que fala muito dos temas que nós estamos trazendo nessa jornada, nesse banho atual, né? Esse cuidado com as pessoas. E a gente vai explorar essas possibilidades, como a gente viu na questão do capacitismo, do regionalismo. Eu gosto muito desse aspecto do regionalismo, porque ele é pouco dito, pouco discutido do ponto de vista de diversidade, né? Então eu vejo que a gente está contribuindo para a evolução, da construção de um sentido de diversidade positiva, que eu acho que tem essa a ver com o espírito do nosso tempo, e que no futuro aqueles que virão vão encontrar, então, esse registro, né, de uma diversidade mais ampla e positiva sendo estimulada dentro do nosso ambiente publicitário. Eu acho que isso que tem de grande valor da primeira edição para essa segunda. A gente trazer outros temas para mostrar que também por lá permeia a diversidade. Muito bem. Você viu que entrou o Diego para participar aqui do nosso encontro também? Diego, bom dia, Diego. E isso também é uma diferença do nosso primeiro banho. E a gente já vai começar com o nosso primeiro painel, que serão os quais as jornadas possíveis. Gostaria de falar para todo mundo que está nos assistindo, escrever pelo chat, mandar sua pergunta, sua questão. E já vou passar a bola para a Lina, que agora é todo seu aqui. Está liberado? Já vamos poder começar o nosso... Ótimo! Tem para quem está nos assistindo, sabe como é que é o ao vivo, né? Alguns disso tem que ser feito, mas sabe vocês que nós estamos com todos os nossos convidados aí apostos, vão entrar um por um. Mas como eu estava explicando aqui, a nossa jornada tem esse tema o nosso banho tem esse tema de jornadas possíveis. E por quê? Porque nos chamou a atenção com relação a essa possibilidade. Porque nós somos diversos e cada um é tocado, cada um é chamado
a falar, a refletir, a aprender sobre diversidade e inclusão de uma maneira, no momento da vida. E por que não, entre tantos momentos agora que estamos discutindo, dentro das organizações, dentro do mercado publicitário, como começar, de que maneira fazer certo, se é que tem um jeito de fazer certo, por que não trazer esse tema para conversar com pessoas que se descobriram no tema de diversidade, mobilizaram as suas empresas, criaram projetos, para saber se alguma dessas pode nos inspirar a dar o nosso primeiro passo. E pensando nisso, nós convidamos para nos inspirar uma pessoa que também está fazendo essa jornada por um caminho acadêmico, mas que está chegando nas organizações. E eu vou chamar para abrir nosso primeiro painel da nossa segunda edição, o professor na área de Relações Públicas, consultor em Comunicação e Diversidade, professor da FECAP, mestre em Ciências da Comunicação pela USP e doutorando em Comunicação pela Universidade Federal Fluminense, professor Marcos Bonfim, para dizer para a gente, jornadas possíveis, qual que é a do Marcos e como a gente pode começar dentro das empresas. Bom dia, Marcos. Bom dia, Lina, bom dia, Cris, Alexandre, a nossa audiência aqui nesse encontro da APP Brasil, a quem eu agradeço muito a oportunidade de fazer esse diálogo com vocês. Vou tentar, no tempo que me foi confiado aqui, fazer essa exposição, mas não vou deixar, né, obviamente, de fazer a minha autodescrição, né? Então, sou um homem negro, estou usando uma camisa polo amarela, estou com óculos, meu cabelo crespo, crescendo aí, né? Vai ficar um pouquinho mais black, como estava no ano passado. E barba, né? Minha barba um pouquinho grisalha. Bom, a Lina já fez a apresentação do meu currículo. Oi, pois não, Lina. Eu vou pedir para quem está assistindo dar um refresh e atualizar a sua tela em casa. Assim, Marcos, porque como a gente está ao vivo e fizeram algumas atualizações técnicas. Certo. Antes de você começar, né? Então, claro. Aqui, mas tudo bem, gente? Já deu aí um F5? F5 é tudo na vida. Tudo na vida. Marcos. Um F5 que a gente vive diariamente quando a gente pensa sobre esses assuntos, né? Isso. E agradeço aí o Diego aí pela interpretação aqui, por nos acompanhar também, que acho que é muito importante, que a Lina e a Cris começaram aí na abertura dizendo, né, sobre a evolução do primeiro banho de diversidade para essa edição desse ano, já é uma demonstração do que a gente vai conversar um pouquinho nesse tempo, tá bom? Então, podemos seguir? Sim, obrigada. Todos atualizados. Maravilha. Então, assim, a Lina falou um pouquinho dessa questão das jornadas pessoais, né? Então, assim, brevemente, para não ficar só naquela questão do currículo, né? A minha jornada e a minha relação com as questões de diversidade tem uma relação acadêmica, sim, porque a minha preocupação enquanto professor é trazer para esses jovens comunicadores, né? Eu leciono numa instituição que é uma escola de negócios voltada para diversos tipos de organização e a minha competência enquanto professor é formar publicitários, relações públicas, assim como estudantes de administração e outras carreiras que a FECAP oferece, dentro dessa temática de diversidade, com um olhar um pouco, vamos dizer assim, mais inclusivo sobre essa discussão, né? Porque como o Marcos enxerga esse processo da diversidade? Em primeiro lugar, eu tenho que enxergar como um processo de valorização das diversidades que já existem, né? Então, acho que uma coisa que fica bastante acentuada quando a gente vai olhar o comportamento das organizações sobre o assunto gestão da diversidade, como muitas vezes é colocado, sem refletir, sem nenhuma crítica, né, concreta sobre qual é a realidade da diversidade do nosso país. Quando a gente vai olhar aqui na mesa mais adiante a questão sobre regionalismo, sobre capacitismo, sobre etarismo, né? De que diversidades a gente está falando num país que tem uma diversidade regional extremamente rica, potente, e, mais ainda,
com as projeções do ponto de vista demográfico, que vai envelhecer cada vez mais. Então, está posto numa jornada possível da diversidade, a gente fazer um olhar melhor para nós mesmos, né? Então, a gente sabe que quando vamos discutir a gestão da diversidade numa perspectiva mais mercadológica, corporativa, a questão racial, a questão LGBT, a questão de gênero em relação à questão das mulheres, elas estão sim na linha de frente, mas felizmente poder discutir outros aspectos dessas diversidades é muito importante e nunca é demais a gente salientar a importância de fazer essa discussão de uma forma interseccional, transdisciplinar, que é o desafio que a gente coloca em sala de aula para os nossos estudantes, porque eles serão os profissionais que, independente de estarem numa posição de gestão na organização, eles têm essa convivência já com a diversidade da sua vida, né? Nas suas relações pessoais, nas suas relações com os colegas dentro da universidade, com os seus colegas de trabalho no momento em que eles estão e no futuro da carreira. Então, a gente está falando de um comportamento e de um acolhimento da diversidade numa perspectiva de uma agenda pública, né? Então, isso extrapola simplesmente a organização pensar em como resolver os seus problemas, que é um pouco desse caráter que a gestão da diversidade impõe a diversos gestores. Então, nós temos um problema que é tornar a nossa organização mais diversa. E aí não se questiona o que significa de fato essa diversidade num contexto social em que a gente vive, né? Aonde a gente quer chegar com essa diversidade? Afinal, antes da gente pensar em tipos de diversidade, onde a gente quer chegar? O que significa para a nossa organização, para o nosso ambiente de trabalho, para os nossos produtos e serviços que a gente entrega para os nossos clientes, para os nossos consumidores? O que isso significa? Em segundo momento, quais os papéis que as organizações querem assumir e como elas se sentem dentro desse processo de mudança, né? E aí é curioso a gente poder falar na questão de sentimento, e aí eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre essa questão da teoria apreciativa, que é uma teoria que eu tenho embasado os meus diálogos com os estudantes e nas consultorias que eu presto, justamente para, primeiro, tirar das pessoas aquele medo de falar sobre diversidade ou de até mesmo reconhecer que existe uma diversidade, porque quando a gente tem os problemas e eles sempre ocorrem, né, os conflitos em relação a essa dimensão da diversidade, recorrentemente as pessoas vão remeter a elementos da sua vivência pessoal para falar que ela não é uma pessoa racista, homofóbica, capacitista, né? Não, mas eu tenho alguém conhecido, né? Na minha família tem alguém que se comporta de um determinado jeito, ou que tem uma determinada característica física, cultural, enfim, mas isso não exclui da pessoa refletir sobre os padrões, né? Quais são os padrões que as nossas sociedades, que as nossas relações nos impõem, e como esses padrões interferem na forma como a gente constrói a nossa visão de mundo. Se a gente restringir só esse aspecto de uma dimensão mais individual sobre essa visão de diversidade, a gente já vai encontrar muita coisa para ser trabalhada. E aí é que é muito importante que a organização seja um ambiente que permita esse tipo de diálogo, de construção. Porque numa sociedade como a nossa, que infelizmente tem diversos gaps aí no ponto de vista de educação, e aí eu não consigo afastar essa dimensão da diversidade, de valorização de aspectos educacionais, então a minha contribuição para a sociedade, no lugar onde eu atuo, nas minhas relações, está sim ligada a uma dimensão educativa, instrucional, de diálogo, né? Uma posição em que tenta revelar para as pessoas caminhos, alternativas, mas que não está, evidentemente, baseada numa lógica de metas, né, de uma entrega de resultados, porque é essa objetividade
que a gente vive hoje, nas nossas relações de mercado corporativas, pode fazer justamente que as pessoas não tenham a possibilidade de reconhecer e entender o seu lugar no processo. Então, é muito importante que, não só do ponto de vista individual, de você oferecer para a organização uma espécie de uma receita de bolo, né? Ou seja, olha, se você criar uma política de diversidade, comunicar publicamente na sua comunicação institucional os seus compromissos com essa diversidade, criar um comitê de diversidade ou grupos de afinidade, fazer rodadas com consultores para entender, fazer um censo, para a gente entender qual é a diversidade, escalar isso, vincular metas de negócio. Tudo isso são mecanismos que já estão consagrados dentro dessa visão de gestão da diversidade, mas que não necessariamente trazem uma outra perspectiva. E o que eu tenho construído nas minhas relações sobre diversidade está baseado nesse conceito da teoria apreciativa de um pesquisador norte-americano chamado David Copperrider, que fundamentou essa investigação apreciativa, né? É um modelo de gestão de mudanças que eu tenho aplicado nessa discussão de diversidade, porque pensar diversidade no cenário brasileiro, e aí o Alexandre Lippe falou na abertura aqui do nosso evento sobre a questão da capacitação, de como você tirar alguns vieses, né, do ponto de vista de exigências de idiomas, de você estudar em universidades que seriam consideradas topo de linha. E, para além desses aspectos todos que foram muito bem pontuados e que os meus colegas que vão me suceder aqui no debate também vão tratar com as suas experiências, essa visão da investigação apreciativa quer justamente construir uma visão mais qualitativa a partir de quatro conceitos principais. O primeiro deles é o conceito de descoberta, ou seja, quais são os pontos fortes que a nossa organização tem sobre essa dimensão de diversidade. Eu acho e acredito firmemente que é impossível que uma organização não tenha nenhum ponto positivo sobre a sua própria diversidade interna que mereça ser visibilizado, que alcance a compreensão das pessoas, porque se você não questionar os padrões, você não vai enxergar a sua diversidade. E aí você vai poder, então, junto com seus colaboradores, os seus stakeholders, fornecedores, enfim, pensar no segundo ponto, que é o sonho, que é onde a gente quer chegar, construir uma visão, construir um propósito, que não seja simplesmente atrelado a uma questão quantitativa baseada numa lógica, por exemplo, censitária da presença de pessoas diversas, mas que não resolve a cultura da organização, né? E aí a gente vai chegar no terceiro ponto, que é a ideia de design, de planejamento, que é você construir com os seus públicos, com seus stakeholders, essa visão, né? Passa a ser muito mais um compartilhamento dessas visões. Então, a gente está falando de uma construção coletiva dentro da organização. Ah, Marcos, isso leva mais tempo? Leva mais tempo, mas os desafios que estão impostos a nós pela diversidade, nesse acolhimento e valorização da diferença no Brasil, pedem tempo. A gente está falando de uma série de construções em relação à questão de gênero, raça, capacitismo, regionalismos, que são históricas na nossa concepção de país e de sociedade. Então, mesmo que a gente adote os modelos de gestão da diversidade que estão consagrados aí e que vêm dos anos 80 fora do nosso país, isso vai exigir de nós uma compreensão maior da nossa realidade. E esse é um ponto principal. Embora muitas organizações estejam avançando, talvez no debate a gente possa explorar um pouco mais isso, eu percebo que para a gente atingir o quarto elemento, que é o destino, né? Ou seja,
construir uma mudança positiva para a organização, uma construção positiva e sustentável dessa diversidade, que não coloque a ela nenhum tipo de receio de assumir quem ela é dentro dos seus processos de contratação de pessoas, de relacionamento com seus públicos e na forma como ela vai também comunicar à sociedade que ela mudou a sua perspectiva sobre essa diversidade. Pensando um pouquinho mais aí para chegar na parte final aí da nossa explanação aqui e ir para o debate, quero dizer que para a nossa indústria da comunicação a gente tem um papel muito importante justamente na desconstrução de imaginários sociais que afastam as pessoas de compreender quem nós somos enquanto sociedade e quem nós somos enquanto componentes de uma organização. É fundamental que nas oportunidades em que a gente recebe, por exemplo, um briefing para fazer uma campanha de comunicação, alguma estratégia mais específica para o negócio, a gente, assumindo esse compromisso com a diversidade, como nós estamos colocando aqui nessa manhã, a gente se coloque também para o nosso cliente como um parceiro nesse processo, para além de uma questão simplesmente de uma imagem jovem, moderna de diversidade, mas que tem algum reflexo interno. Né? Então, essa jornada apreciativa que a gente tem trabalhado com os estudantes requer isso, uma reflexão de que a diversidade não é só uma questão de identidades, tem um aspecto cultural muito importante para fazer uma projeção de futuro de país. A gente está num momento extremamente importante para essa visão. Também é importante a gente salientar os aspectos de interseccionalidade nessa visão, porque é aí que você vai conseguir, com esse processo da descoberta, ver que existe essa diversidade entre homens, mulheres, que estão trabalhando nessa organização, com as suas questões de gênero, com as suas questões de pessoas com deficiência ou não, né, na questão da gordofobia. Então, essas pessoas elas já estão dentro da organização, mas elas precisam ser acolhidas e contar com um ambiente seguro para fazer com que essa diversidade possa aflorar nesse ambiente. Então, acho que era os meus pontos iniciais, Lina, aí eu passo a palavra para você e agradeço a oportunidade aqui do debate. Obrigado. Marcos, eu que agradeço. Eu sou suspeita para falar, eu gosto muito dessa abordagem da teoria apreciativa que você trabalha com relação à diversidade, porque ela propõe esse olhar positivo para a diversidade. Na hora que faz esse convite de comece, olhar o que você já tem dentro da sua organização. Então, você dá um olhar e entender que você já possui uma diversidade lá, construir esse sentido positivo. Quer dizer, você já faz alguma coisa, você já tem resultados na sua organização porque você já conta com a diversidade. Então, é muito inspirador começar. Eu só quero tirar uma dúvida, você vai ter tempo para ficar com a gente nesse painel ou você já vai dar... Posso ficar mais um tempinho, sim. Ah, que ótimo. Então, para nós darmos continuidade desse olhar positivo para a diversidade, desse olhar da diferenciação, do ponto de vista da competitividade, nós vamos conhecer quem são os nossos demais colegas, demais pessoas que estarão batendo papo com a gente. E a gente vai começar por uma pessoa bem diversa culturalmente. Eu vou chamar para fazer parte aqui do nosso bate-papo a Mirelle de Miranda Pacheco, do projeto Gradiente da Kelf. E aí, Mirelle, só me dá um minutinho porque eu achei bem curiosa a sua apresentação, é daquelas que a gente tem muito prazer em ler, porque fala da pessoa, sabe? Deixa eu falar quem sou eu primeiro, antes de falar a empresa que eu trabalho. E ela é nascida e criada no Brasil, de uma família espanhola, portuguesa, inglesa e italiana, vivendo em Gênova, na Itália.
sempre curiosa para aprender coisas novas, estender os horizontes, ela sonhava em ser uma bailarina, professora, astronauta, bióloga, neurocientista, poeta. Amei. Me identifiquei. Estudou línguas, português, espanhol, inglês, italiano, francês. Mais tarde, para ajudar a família, foi estudar marketing e comportamento em um MBA. E já que a diversidade é um valor, a partir de qualquer ponto de vista, começou o último curso na área de ciências e tecnologias, em que teve o primeiro contato com programação de inteligência artificial, machine learning, etc. E agora está aqui com a gente para estar falando sobre jornadas possíveis. Bom dia, Mirelle. Bom dia, gente, tudo bem? Gente, então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer demais a PP Brasil e a Marta pelo convite. Eu tive a oportunidade de conversar com ela há algum tempo atrás. Ela falou assim, gente, vem para o Banho de Diversidade você também, e a gente vai conversar também sobre isso, porque é verdade, diversidade é uma coisa diversa. Então, assim, cada um tem o seu modo de tratar a diversidade. Não acho, sinceramente, que tenha um modo certo ou um modo errado. A gente tem aqui discutir. E, assim, agradeço mesmo a oportunidade de chegar e poder ter esse diálogo, porque a gente só constrói conhecimento através do diálogo, né? Através do vamos chegar, vamos trazer o que a gente tem visto, vamos pensar também no que o outro diz, e uma das formas também de valorizar a diversidade é ir ao encontro do outro e conhecer o outro, e se abrir para os valores, para a pessoa do outro, para conhecer o outro. Né? É só assim que a gente consegue valorizar, né? E, Mirelle, antes de eu chamar a outra convidada, para quem nos escuta, eu vou pedir para você fazer a autodescrição, para as pessoas conseguirem complementar a imagem dessa pessoa que é tão curiosa, que acabou de falar aqui. Perfeito. Então, eu sou uma mulher cisgênero, hétero, vivo em Gênova já tem 10 anos, mas só no momento em que eu cheguei aqui em Gênova, vivendo com os italianos, que eu descobri o que é ser brasileira. E sou casada, não tenho filhos, sou branca até demais. Assim, eu não consigo nunca ir na praia para pegar uma cor, então eu tenho que estar sempre cuidando disso. Uso óculos. Estou com uma camiseta embaixo cinza claro e uma blusinha em cima rosa bebê. O que mais eu posso dizer? Eu estou na sala de reuniões da Quelify, que é uma startup aqui de Gênova, da Itália, em que a gente tem, na maioria das pessoas que trabalham aqui, em torno de 30 anos de idade. Então, essa é uma empresa realmente muito jovem. E já pedi para eles, gente, no máximo vai ver no YouTube, é tudo em português, mas vocês têm que aprender português também, porque não sei se vocês sabiam disso. Na semana passada eu estive em Madrid para um outro evento que a gente foi convidado para participar. E no estudo Mind the Gap, da Baker McKenzie, que é um escritório de advocacia que eles trabalham também com isso. E a gente pensa, caramba, advogado trabalhando com isso. Tem também toda a parte legal da diversidade e inclusão que a gente tem que tratar. E eles identificaram, achei fantástico, o Brasil é o 3º país no mundo em investimentos em diversidade e inclusão. Perfeito você começar trazendo essa informação. Vai ajudar muito para a nossa conversa seguinte. Sim. Vamos, então, obrigada por você ter dado umas informações e vamos, então, conhecer a nossa segunda convidada. Nós vamos chamar para a tela também a Samantha Lopes. Cadê a nossa Samantha linda? Olá. Olha bem como ela
é uma pessoa de várias jornadas. Porque a gente está falando de uma publicitária, uma educadora recém-formada, uma empreendedora, uma protagonista nas frentes das causas de gênero, étnico-racial, uma coordenadora do programa Mestres em Diversidade Inclusiva MDI, que tem parceria com a Pearson, e ainda se destaca na atuação de organizações de maratonas dedicadas à inovação, em busca de soluções e para os problemas reais, em projetos integrados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Seja bem-vinda, Samantha. Esperança alta discussão para quem está nos escutando. Oi, gente, muito prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou uma mulher negra, de cabelos curtinhos, tem umas luzinhas douradas assim, estou usando um headset preto. Estou usando hoje uma blusa salmão com uma gola com um pouquinho de renda. E aqui atrás de mim eu trouxe o nosso painel do programa, que é um painel de cores com várias pessoas, porque é nisso que a gente acredita, né? Somando energias para fazer essas pontes e conectar. Então, gratidão imensa aí por ter essa oportunidade de conversar com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo? Eu estou ouvindo muito bem, mas eu gosto de você fazer essa pergunta, porque a gente está ao vivo, e ao vivo tudo pode acontecer, né? Exato. E o nosso último convidado deste painel é o Ronaldo Ferreira Júnior. Vamos colocar ele na tela aí. Aí, Ronaldo, seja bem-vindo. O Ronaldo Oi, pessoal. De um evento de startup, de diversidade, né, Ronaldo? A gente se viu lá. Quem é o Ronaldo? Ronaldo é um CEO, um empreendedor da UMA, Diversidade Criativa, que é uma agência especializada em eventos, incentivos e trade. Mas ele também é o sócio fundador do programa de Mestre Diversidade e Inclusão, MDI, é conselheiro da AMPRO, é um profissional formado na área de comunicação e marketing, e é uma daquelas pessoas que tem orgulho em dizer que é um defensor da inclusão como bandeira principal do mundo corporativo. Ronaldo, você pode fazer a sua autodescrição para quem está acompanhando? Claro, pessoal, vocês conseguem me ouvir bem também? Estou com um fone aqui, perfeito, obrigado. Bom, eu sou um homem branco, uso barba, estou de óculos agora, um fone de ouvidos, uma camiseta verde. Estou aqui a partir da minha casa, nesse mundo online, né? Híbrido quase. E estou muito feliz de estar aqui, ampliando essa poderosa rede, né, de apoio, que é o que faz as coisas acontecerem. A gente sabe que esse é o grande segredo, é cada vez a gente compartilhar e a gente somando gente nesse negócio. Então, por isso é sempre um prazer estar aqui, contribuir, ainda mais do meu lugar de fala, que é o mundo corporativo. Enfim, acho que a gente tem muita coisa para trocar. Perfeito, Ronaldo, seja muito bem-vindo. Bom, e para você que está aí também me escutando, eu faço parte da diretoria de diversidade e inclusão, faço parte da curadoria desse banho de diversidade dos meus colegas. Eu sou uma mulher negra, com os cabelos armados, e hoje eu acho que ele ficou do jeito que ele queria bem, está bonito, eu estou feliz com ele. Estou usando óculos de aros pretos, estou usando um batom vermelho, e vou até fazer uma propaganda, e o pessoal que é negro sabe disso, que é uma paixão da gente, né? Um objeto de desejo da gente. Eu botei um batom da Rihanna vermelho, que eu acho que eu queria muito trazer para esse banho de diversidade uma alegria. Eu estou no estúdio, que dessa vez nós estamos podendo transmitir diretamente da Compass Collab, que é um dos nossos apoiadores. E esse estúdio está todo decorado com muitos elementos aqui. Atrás de mim tem umas plaquinhas falando sobre gentileza, diário de gentileza. Acho que tem tudo a ver com esse cuidado que a gente tem, tanto com esse evento e tanto com a causa que nós abraçamos. E para começar esse papo, antes da gente entrar na discussão sobre tantos projetos dos nossos convidados quanto a questão do mundo corporativo, eu quero partir de um elemento muito importante da fala de Marcos em relação à teoria perspectiva, que tem a ver com o indivíduo, tem a ver com nós. A gente tem que pensar que as organizações são feitas de pessoas, né? E às vezes o fato da gente usar essa nomenclatura parece que a gente está falando de uma entidade muito distante da nossa realidade. Qual é a nossa realidade? Como eu me envolvo com esse assunto? Como eu me descobri com relação a esse assunto? E por que a gente fala de descoberta? Eu acho que é a primeira etapa que o Marcos fala com relação à organização,
mas tem muito a ver com as pessoas. Como que eu descubro essa temática de diversidade e inclusão na minha rotina, na minha vida? Cada um tem um elemento, tem uma situação. A gente pode partir do princípio que a gente só descobre quem a gente é a partir da comparação. Eu só sei que eu sou diferente do outro porque eu comparo. E a partir dessas comparações que a gente vai criando aí um olhar, um viés sobre o mundo e da forma que vai sendo dado sentido para essa diferença. Então, partindo dessa provocação, eu queria começar com a Mirelle, que já que está tão longe, como é que ela descobriu a diversidade na vida dela? Foi meio que por acaso. Assim, foi meio que por acaso, mas ao mesmo tempo, já que eu estou aqui em Gênova já tem 10 anos, e eu vivi muita coisa, até muita coisa ruim dentro da minha própria família. Por exemplo, a gente no Brasil almoça tomando suco, né? Normalmente, ninguém pensa assim, vou tomar um copo d'água. Como um copo d'água? Não, é um suco, você vai tomar um suco de fruta. E um dia, isso já tem 10 anos, eu um dia, em casa, com o meu prato do almoço, eu abri a geladeira, depois eu fui pegar um suco de fruta. Meu marido me olhou e falou assim, você é louca? Gente, mas aquilo doeu tanto, tanto. Eu falei, mas por que eu não sou louca? Eu sempre bebi suco de fruta quando eu estava almoçando. Porque aqui na Itália, normalmente as pessoas ou bebem água ou bebem um copo de vinho. E aí, quando você de repente bebe alguma coisa de diferente, muita gente faz isso. Te olha e te fala assim, mas você é louca? Você é doida? E poucos dias depois, porque quando ele me falou aquilo, eu fiquei assim, mas por que ele me disse isso? Vamos fazer um teste? É só uma questão de ser um homem um pouco mais velho? E eu dava aula de inglês em uma escola, com um grupo de estudantes, eu falei para eles, eu tomo suco no almoço. E aí uma das estudantes de 18 anos disse, ai, que nojo. Como assim, gente, que nojo? Infelizmente, essa coisa acontece. É claro, melhorou muito nos últimos 10 anos, melhorou em casa também nos últimos 10 anos. E eu comecei a me dar conta depois do curso de programação, que me chamaram na Kellyfy para fazer o estágio. Só que eles me chamaram, foi muito estranho, porque eles me chamaram para fazer um estágio, metade do dia no setor de informática e a outra metade no setor de business. Eles falaram, não, porque a gente viu que você fez um MBA. E eles me pediram para eu contar a minha história, eu contei para eles a minha história também em casa, com a empresa de família. Não, a gente quer colocar você também em business. E aí eu fiquei aqui. E aí hoje eu estou aqui, só aqui na parte de business, e eu comecei a descobrir a diversidade e a inclusão tem um ano. Eu gosto muito disso que você fala, que parece uma coisa tão simples, né? A forma daquilo que a gente se alimenta. Eu queria até aproveitar, e antes de chamar também Samantha para comentar como é que ela descobriu, e levar a gente a refletir que a forma que nós nomeamos o que é certo e errado tem muito a ver com um passado não tão distante, quando viajantes, quando guerreiros saíam explorando os outros lugares e conheciam outras culturas, e é lógico, ao comparar com a sua, eles acabavam nomeando, né, o que era correto ou não em cima da outra cultura. E isso ainda está muito presente entre a gente, né, de querer manter como mais adequado, civilizado, a maneira correta de se alimentar,
aquela cultura dada e compreendida como a mais adequada, que foi disseminada pelo mundo, na medida que a gente tem o nosso processo civilizatório. E a gente pensa que isso já passou, que não existe mais isso, que a gente está muito aberto a essas experiências. Então, Mirella, eu acho que você trouxe bem esse aspecto, que não, né? Quando a gente está vendo outra cultura, ainda há resquícios de querer dizer como é que você deve ou não até comer. E aí, Samantha, se Mirella foi através do surco e agora está aprendendo de outras formas dentro da organização, como é que a diversidade e inclusão chegou para você? Eu vou aproveitar esse gancho que a Mirella falou de comida, porque é algo muito curioso, né? Quando a gente viaja para os lugares e tudo mais, a gente percebe isso nitidamente. Por exemplo, eu tive na casa de uns amigos no Rio de Janeiro, que são pessoas que são oriundas ali da região do Ceará e tudo mais. Então, o café da manhã deles, eles comem aquele cuscuz de panela, né? Eles não comem pão, que a gente come aqui em São Paulo. E acho que a Mirella, provavelmente, na Itália, deve comer algum tipo de massa também de manhã, né? Com vinho e tudo e tal. E aí foi muito curioso, porque eu fiquei esperando chegar o pão, tipo, cadê o pão? E não vinha o pão, né? Mas a diversidade, ela é muito interessante, porque, inclusive, quando eles olharam assim, falaram, você não vai comer? Eu falei, mas como? Porque, tipo, eu nunca tinha comido. E aí eles, não, você pode pôr manteiga, você pode pôr leite, você pode pôr não sei o quê. Eu falei, então não tem pão. É o cuscuz. Então, assim, são coisas muito interessantes que formam a gente. E que quando você é uma pessoa curiosa, que gosta de aprender, que é o meu caso, eu sou muito xereta, eu adoro ficar perguntando, é muito gostoso. Até essa situação que você falou assim, você é louca? Eu já passei por algumas situações parecidas, tipo, eu conheci um pessoal do México que o café da manhã deles é com feijão preto. Gente, quando eu vi aquilo, foi tem algo estranho aqui, muito estranho, né? E aí meu marido é de Minas, e ele falou, não, gente, aqui em Minas a gente também come de manhã. Eu falei, pronto, agora que ficou mais ainda. Então, assim, eu acho que é essa diferença de postura que a gente, como a Lina colocou, talvez essa herança que a gente tem, mas que a gente estuda também um pouco quando começa a falar de diversidade, né? Que é essa questão da preservação humana, esse nosso instinto de preservação, né? Opa, é estranho, deixa eu primeiro conhecer para ver se não vai machucar. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que levar em conta nesses processos. E aí, para mim, a diversidade, ela veio muito cedo, né? Eu sou periférica, eu moro aqui na Zona Leste de São Paulo, próxima aqui ao estádio do Corinthians, e estudei sempre em escola pública. Então, gente, não tem lugar mais diverso para você estudar no Brasil que uma escola pública, né? E aonde eu moro, na época que eu vim morar para cá, tinha construções ainda de BNH, aquelas construções populares. Então, assim, era muita gente realmente que vinha de vários lugares para tentar construir uma vida. E por conta disso, eu cresci muito nesse meio, né? Eu morava uma rua para cima da escola, na rua de baixo tinha um rio e uma comunidade. Então as crianças estudavam todas juntas. E aí, apesar da gente não ser rico, mas a gente ainda tinha um pouquinho mais de condição, a gente se mobilizava muito em função das coisas da comunidade. Então, no frio, a gente saía pedindo doação para ajudar, porque o pessoal, né, precisava. Época de chuva, né? A minha casa, eu não sei se a Lina vai talvez lembrar disso, mas o Marcos e o Ronaldo com certeza. Aquelas casas antigas que embaixo você fazia o porão, porque quando chovia enchia, voltava tudo, né? A minha casa de criança era dessa que tinha o porão, né? Porque senão você não saía de casa. Então, essa diversidade, eu cresci muito nisso, né? E assim, se em alguns lugares, por eu ter a pele negra mais um pouco mais clara, eu tinha uma passabilidade maior, em outros lugares eu era chamada de negrinha, e não era no sentido de boas-vindas, né? Então eu acho que isso fez com que eu, desde muito pequena, observasse o mundo com esse olhar bastante diverso, e me incomodasse muito essa questão das pessoas serem tratadas diferente por essas questões. Porque como eu convivia com a comunidade, eu sabia que tinha gente muito legal lá, gente muito boa, e eu achava um absurdo tratarem as crianças diferentes só porque elas estavam vindo da comunidade, né? Então, eu acho que também tem muito isso, o quanto você cresce exposto à diversidade, é o quanto você se permite muitas vezes ser mais aberto a, né? Então, eu já conheci pessoas
na minha adolescência, que mesmo sendo pessoas negras com a pele mais escura, elas não se enxergavam como negras. E a gente sabe que hoje isso tem acontecido muito. O IBGE, cada vez que ele passa para fazer a PNAD, sobe o número, né? Porque as pessoas estão se descobrindo nesse processo, né? Então, agora eu entendi por que eu nunca conseguia ser promovido, por que eu nunca conseguia atingir tal coisa, por que sempre estava insuficiente. Então, aí a gente começa a entender esses mecanismos que eram normalizados para a sociedade, para a gente também, porque a gente está dentro desse processo, e aí você começa a se identificar em tudo isso. Então, hoje no Brasil, você dizer eu sou uma pessoa negra, você tem um peso grande, cultural, estrutural, e você tem que estar consciente de que você, a partir do momento que você tirou essa venda, isso já vai funcionar diferente para você em qualquer lugar que você estiver. Você vai olhar para um lugar diferente, você vai se perceber nesse lugar diferente. Então, acho que a diversidade, para mim, ela veio sempre desde muito pequena, mas essa consciência de que lugar que eu ocupo em cada lugar é uma coisa que veio mais para frente, já na maturidade, quando eu comecei a coordenar equipes e a enfrentar situações onde eu percebia que existia um outro embarramento que não era necessariamente pelas minhas competências técnicas, né? Então, quando eu comecei a empreender, por exemplo, o fator de ser uma mulher negra periférica, em muitos lugares eu sentia que eu não era, tipo, se pudessem falar não entra, provavelmente aconteceria. Então, acho que a diversidade ela está muito intrínseca nesse processo de construção de identidade. Para mim, ela veio muito cedo, mas começou a se tornar algo mais consciente realmente do peso que tem a partir desse momento de movimento em que a Samantha teve que se impor nos espaços para conseguir fazer com que as pessoas entendessem a capacidade dela enquanto empreendedora. Muito bom, Samantha. Não conheço essa casa que você falou que tem que ter um espaço embaixo para... O Marcos e o Ronaldo fizeram assim. Isso conheço, mostra... muito comum, né? Em Itaquera, na Coab 2 ali, a gente conhece bem esse tipo de construção para se proteger mesmo de alagamentos e tudo mais, né? Infelizmente. Então, nossa própria cidade, né? Já mostra que a região onde você mora tem estruturas diferentes. Isso me remete muito à questão de entender também de você ser mulher negra em São Paulo, na periferia de São Paulo, de ser uma mulher negra que cresceu no interior, que é o meu caso, que eu vim de Araçatuba. E às vezes, conversando com meus alunos aqui, eu falo, gente, tem muita diferença do que acontece no interior e o que acontece numa capital. E você vai se descobrindo negro de uma maneira, às vezes, de bem, às vezes, muito esbarrando em questões de ter que se parecer cada vez mais com as pessoas brancas que estão no convívio, por falta de referências, coisas que você, às vezes, morando na capital, você consegue uns quilombos com mais facilidade para conviver. Mas e Ronaldo? Como é que você abriu a diversidade trabalhando nessa área de promoção que é tão agitada e supostamente já bem também diversa? Show me the money, né? Parece que só isso que rola. Mas eu acho que a consciência começou com essa questão do assédio. Eu não sei se vocês sabem, mas no nosso mundo de comunicação, a última vez que o grupo de planejamento fez uma pesquisa, mostrou que 90% de nós nos sentimos assediados no mercado de comunicação. Isso quer dizer que se 90% é assediado, 90% assedia, ou 100% assedia. Então, quer dizer, nós somos assediados e assediadores ao mesmo tempo. Então, essa questão da gente não ter um lugar seguro, acho que foi a primeira coisa que bateu, mas a gente não sabia, naquele momento, que o antídoto era justamente essa questão da diversidade, da equidade, da inclusão, né? Então, aí começou a gente ter a consciência e trabalhar lugar seguro, mesmo antes da gente botar processo nisso, que foi o que a diversidade, estudos como o professor Marcos citou, por exemplo, tem permitido que a gente faça para poder dialogar com as corporações, né? E aí, há 3 anos, mais ou menos, a gente resolveu mudar o nome da agência. A gente estava tão preocupado, de novo, o mercado de comunicação está em total reconstrução. A gente ainda não tem, mesmo hoje, um modelo de atuação, modelo de remuneração, porque está tudo líquido, né? Esse mundo que está acontecendo aí deixa a gente completamente
Enfim, a gente está naquele momento ainda de parar de proteger o osso, porque é só um osso, e a gente ainda não conseguiu largar dele para poder recriar alguma coisa ressignificada a partir disso tudo. Então, a gente estava com isso na cabeça, com resultados não muito bons, e a gente já tinha 24 anos de mercado, uma agência super reconhecida, a gente já era Great Place to Work, a gente já teve o nosso programa de estágio reconhecido como o 6º melhor programa do estado de São Paulo. Enfim, a gente tinha esse anseio de tentar entender. E aí, quando a gente mudou a agência, a gente estava partindo para mudar um logo de agência, para ficar mais moderno, tal, quando a gente parou tudo e disse, nós estamos reconstruindo alguma coisa igual e a gente vai ter um resultado muito parecido. E daí a gente percebeu que para reconstruir essa nova agência que a gente queria, a gente tinha que somar diferenças, tinha que ter gente diferente, tinha que ter um pensamento diferente. E daí a gente virou, depois de 24 anos, de agência 1 para uma diversidade criativa. A gente praticamente continuou sendo 1, inverteu, pôs um ponto, pôs o A, 1.A, e viramos a uma diversidade criativa. Os clientes piraram. Primeiro, não piraram de uma forma legal. Primeiro, eles tinham entendido que a gente tinha virado um gueto para defender negros, ou que a gente tinha virado uma comunidade LGBT, que a gente tinha parado de fazer eventos. Então, foi muito engraçado. A Samantha adora que eu conte isso, porque mostra essa primeira reação, né? A gente mandou um filminho em que a gente dizia o seguinte, né? Tinha uma mensagem de WhatsApp para todo mundo, dizendo o seguinte, oi, preciso falar com você. Saí do armário. E aí, a gente trazia um filmezinho que contava que essa saída do armário era exatamente que a gente não tinha mais cor, a gente não tinha mais cliente ou agência, a gente não tinha homem ou mulher, a gente não tinha velho ou novo. Só que as pessoas paravam a comunicação antes de ver o filme, assustadas com essa intimidade toda que eu estava tomando delas para falar de alguma coisa que não tinha a ver com business ou com aquilo que a gente se propunha. Então, assim, foi muito engraçado. E aí, depois a gente descobria isso, porque nas reuniões eles diziam, pô, o Ronaldo saiu do armário e tal. E aí, outra pessoa dizia, não, você não foi até o final. Na verdade, eles estão fazendo um movimento amplo de sair do armário. Não é só pessoal, é que uma organização fica muito desprotegida, né? Quando a gente não tem a diversidade. A gente é capaz de tomar decisões completamente erradas a partir da nossa visão única, medíocre, né? Aquela coisa toda. Então, foi assim que a gente se lançou nesse mundo e aí a gente começou a fazer um trabalho muito grande dentro de casa e como a gente já era reconhecido pelos clientes como um bom programa de estágio, responsável na inclusão de jovens, GPTW, aquela coisa toda, os clientes começaram a cobrar o que vocês vão fazer a partir desse diálogo para não ser mais do mesmo, porque tem muita gente falando disso. E aí a gente criou, junto com a Pearson, que é a maior empresa de educação do mundo, que deu para a gente tecnologia, que deu para a gente a metodologia e certificação, criamos um programa para fazer com que essa rede de verdade se transforme numa rede mais ativa. Então, é isso. Então é isso, você saiu do armário. Yes! É uma delícia não ter caixinha, muito bom. Legal você mostrar que, do ponto de vista de negócio, te ajudou a entrar nesse assunto, entrar nesse tema. E Marcos, eu sei que você trouxe essa provocação dessa teoria para a gente, mas como é que a diversidade chegou para você? A minha jornada na diversidade é muito parecida com a jornada da Samantha, porque eu também sou da Zona Leste de São Paulo, nascido e criado em Itaquera, então todos esses pontos que a Samantha colocou, né, do relacionamento com a escola pública, a minha mãe como professora, ela tinha ainda uma preocupação muito maior com essa questão de educação mesmo, então eu lembro de já muito jovem, assim, com 10 anos, eu já me deslocava de Itaquera para estudar em São Miguel Paulista, nos anos 80, não era um deslocamento muito fácil. Você tinha que pegar um ônibus, não sei se a Samantha vai lembrar do Jardim Helena ali para chegar, então assim, sozinho, com 10 anos, mas qual era o discurso em casa, né? Qual era o propósito? Vocês precisam se educar para vocês crescerem na vida, vocês terem a possibilidade. Então, a minha mãe e a minha família já tinham uma consciência sobre o valor da educação para esse processo. Depois disso, eu fui estudar no Ipiranga, no SESI, muito longe, né? Já pegava ônibus, metrô, então assim... e hoje, fazendo doutorado em Niterói, eu só dou continuidade às minhas jornadas. Eu falo assim,
Para mim, distância não é um problema para pensar sobre os meus objetivos, mas isso atravessa a gente de uma forma bastante diferente e eu tive oportunidades por conta desse cuidado e atenção pela educação de poder, por exemplo, estudar no Núcleo de Consciência Negra, na USP, em 97, e isso faz parte da minha atividade, do meu ativismo enquanto pessoa negra. Então, eu tive em casa e nesses momentos ligados à educação, a oportunidade de valorizar isso. Então, quando eu transporto isso para a minha carreira enquanto comunicador, enquanto professor, eu busquei muito fazer com que mais pessoas, especialmente no contexto que a gente está vivendo hoje, né, de falar cada vez mais sobre diversidade, em que as organizações, assim como o Ronaldo está colocando, precisam realmente sair do armário, mas talvez elas não tenham os elementos humanos necessários para fazer isso. E aí isso remete a mim, enquanto educador, enquanto formador, de colocar isso como uma parte essencial da carreira deles. Então, sejam eles relações públicas, publicitários, mas assim, a gente tem alunos de administração que eles compreendam que essa visão sobre diversidade faz parte da vida deles e que eles têm que acolher isso se eles quiserem fazer com que esse processo seja de fato respeitoso, seguro e sustentável para a organização onde eles vão atuar e para eles mesmos principalmente, porque as pessoas têm essas diversidades. Elas só não sabem como lidar com elas por conta dos padrões que estão ainda presentes na nossa sociedade. E é isso que faz com que esse movimento de jornadas possíveis de fato seja possível a gente pensar em um avanço da diversidade para além de resultados dentro da organização. Isso tem que extrapolar, e aí é as pessoas que têm que estar no centro do processo. Amém, Marcos. Eu acho que, ouvindo todos vocês falarem, é perceptível que depende do indivíduo, né? De quanto... eu espero que as falas que tiveram aqui possam inspirar vocês que estão nos assistindo a entender que não é a primeira organização que tem que começar alguma coisa, mas você, como uma pessoa que está convivendo com outras pessoas e começar a olhar suas experiências e o quanto o diferente está fazendo parte de você, que você leva no dia a dia, e tomar cuidado de achar que todo mundo é igual, ou eu não vejo diferenças, porque elas existem. E elas precisam ser respeitadas, mas para isso é necessário que você tenha atenção. Tenha atenção ou no fato do que o outro come, que é diferente de você, ou no fato de como você está empreendendo, se for o caso, e os seus fornecedores, quando chega lá uma mulher que é negra, ou quando chega uma pessoa numa condição de PCD, ou quando você está ali reposicionando o seu negócio, como bem disse o Marcos, na questão de estudar. Todo mundo chega a esse tema a partir da consciência de entender que tem alguma coisa diferente. Então, a partir do seu olhar, da tua experiência. Por isso que a gente precisa refletir. E como a gente está num mundo que tudo é muito automatizado, tudo é muito rápido, me dá uma metodologia ágil, me dá uma receitinha, eu acho que tem a grande dificuldade da gente, quando reunido numa organização, entender como vai dar os primeiros passos. E dentro do nosso núcleo de diversidade e inclusão, na PP, a gente tem ciência disso. Ainda temos muitas empresas, muitas agências que não deram o seu primeiro passo, não sabem muito como dar. E aqui, agora sim, aqui nós estamos com pessoas que, apesar dessa experiência pessoal, elas também levaram isso para o mundo das organizações. Elas também pensaram como é que a gente pode fazer diferente e ajudar essas empresas a criarem suas jornadas. E aí eu quero começar esse papo agora, então, com a dupla da Samantha e Ronaldo. Ronaldo falou dessa questão da agência, como é que ele saiu do armário, com essa diferença que ele queria pautar o negócio dele, mas não foi suficiente, né? Ele, inquietamente, viu que tinha outras possibilidades de estar ampliando isso, como ele bem disse. Eu tive a sorte de conhecer o Ronaldo num evento típico desse assunto, né? O primeiro startup que a convite da Samantha, de diversidade. Ninguém nunca tinha feito, vamos ver o que é que vai sair, vamos chamar as pessoas que estão dispostas, né, a estar passando 54 horas com pessoas muito diferentes de si. O evento foi um sucesso,
E sucesso não quer dizer só porque tivemos número de pessoas, e nós tivemos um número de pessoas muito significativas, pessoas diversas, de todas as ordens, e pode ter certeza, gente, mesmo pessoas sensibilizadas com assuntos sobre o tema, mesmo assim, durante o evento, nós tivemos lá os nossos momentos de aprendizado, mas, honestamente, nossos micos. Por quê? Porque, a princípio, se acha que quando a pessoa está falando de diversidade, sabe tudo, e não é verdade. Não é verdade. Se você quer entender essa multiplicidade maravilhosa que nós temos, ou a interseccionalidade, quer dizer, qual ambiente, eu me reúno mais de um tipo de condição e sou assim, só experimentando, só estando no ambiente e sentando e conversando e perguntando como você quer ser chamado, ou entendendo de onde você veio, ouvindo essa história. Então, acho que foram as 54 horas mais vibrantes da minha vida. E lá tive a chance de conhecer o Ronaldo também. Mas, Ronaldo, conta pra gente, junto com a Samantha, e claro, como dessa experiência de reposicionar o seu negócio, você chegou à ideia de desenvolver um curso à distância em que você forma mestres em diversidade e inclusão. O mestre, como a gente sempre lembra, né, Sá, é o cara que está sempre em aprendizado, né? Não é um mestre acabado, porque isso não existe, ainda mais em termos de diversidade. Eu adoro a tua fala quando você diz dessa coisa da atitude pessoal, né? Essa jornada de consciência que começa tudo é tão possível que você pode fazer ela começando sentadinho no seu sofá. Quando você escolhe um programa no streaming que você se permita conectar, entender, para poder daí começar a fazer tudo acontecer, né? Mas, Sá, quer começar a falar um pouquinho dessa experiência nossa? Gente, esse evento que a Lina comentou foi muito gratificante organizar. O Startup Weekend, para quem não conhece, ele é uma competição global, gente, é uma marca global que promove trilhas onde você, da sexta-feira até o domingo, você meio que passa por uma jornada de construção de uma startup. Então, você começa na sexta nas ideias, fecha no domingo apresentando o pitch, ou seja, a sua ideia para uma banca que vai avaliar se aquilo faz sentido ou não. E nós trouxemos a temática de diversidade porque já era um assunto lá em 2018 que estava começando a se movimentar dentro principalmente do ambiente de startups, né, que é um ambiente tecnicamente mais aberto, a ter times mais diversos, porque mais enxutos, então se busca essa diversidade, mas que a gente não via essa representatividade nos espaços. Então, a gente frequentava ali Google Campus, aqueles espaços que aqui em São Paulo são tão voltados à inovação, né? E não encontrava essa diversidade. Você tirava foto, estava tudo meio padronizado ali. E aí nós começamos a questionar, nos reunimos num grupo de pessoas para organizar. E nesse grupo de pessoas nós tínhamos um casal gay, nós tínhamos uma pessoa com deficiência, nós tínhamos uma oriental, eu enquanto mulher negra. Então, assim, o grupo estava realmente bastante diverso na organização. E aí a gente fez um esforço de trazer para a mentoria e para as pessoas que iam participar também essa diversidade. E a gente conseguiu, foi muito legal, foi, assim, impressionante. Tanto que a equipe que ganhou o primeiro lugar, um deles vai estar falando aqui hoje, ela era formada por 8 pessoas, 7 eram pessoas com deficiência. Inclusive, uma delas participou do evento com o cão-guia dela lá com a gente, a outra era cadeirante. Então, assim, a gente teve uma diversidade realmente incrível. E uma das coisas que a gente percebe nesse movimento é que as pessoas, elas só começam... Tem duas coisas que levam a gente a se mover, né? A dor e o amor. Então, a dor que a sociedade está cobrando, né? A gente tem tido aí um movimento muito forte social nos últimos anos e que eu acho que vai cada vez ficar mais nítido para todo mundo, porque os jovens já não estão aceitando determinadas situações, né? E no Brasil a gente tem esse pessoal muito ativo na internet. Então eu acho que a gente tem esse cenário, né? Eles são jovens, não aceitam isso e estão na internet. Então parece que tem um barulho, um buzzer gigante, mas, na verdade, tem uma pressão estrutural, porque é essa galera que está ali mais à frente, pressionando para as coisas mudarem. E, no outro lado, a gente tem o amor, né? As pessoas da minha geração, elas cresceram nessa diversidade, basta ouvir o que o Marcos falou. Então, o que acontece? A gente veio já meio incomodado com aquela estrutura de antes, já não estava legal para a gente já não estava se dando muito bem com aquilo.
quando nós chegamos numa idade de maturidade, nós começamos a questionar isso, né? Então tem toda uma geração ali do começo de 70 até começo de 80 que hoje questiona muito o que estava pronto antes. Não é que a gente questione no sentido de não valorizar, mas a gente questiona o quanto é saudável manter, né? O quanto é saudável a gente continuar perpetuando essas coisas. Então, até teve uma pessoa aqui que fez um comentário com relação à questão dos nomes, né? Negro e gay antes eram depreciativos e hoje tem gente ressignificando, né? Eu acho que, Marta, eu não sei se é só esse o caminho, mas ele com certeza é importante, né? A gente precisa começar a falar, a usar expressões que façam sentido e se elas não fazem, tirar. Então, por exemplo, eu acompanho muito os trabalhos de algumas mulheres negras que estão aí no mercado, e uma delas está fazendo um trabalho incrível no Mercado Livre. Ela entrou recentemente, e uma das coisas que ela participou de uma live com a gente, ela estava contando, é que o Mercado Livre está fazendo um trabalho de varredura de algoritmo para encontrar expressões racistas ou preconceituosas nos anúncios. Então, por exemplo, ela citou assim, criado mudo. Eles fizeram uma varredura nas lojas para descobrir todo mundo que tinha essa expressão, e aí eles mandavam para os donos das lojas um e-mailzinho simpático dizendo, olha, então, você sabia que essa expressão, e eles contam o contexto histórico, você não gostaria de substituir? Já mandam as keywords para substituição, sabe? É esse tipo de coisa que a gente começa a ver, né? Então, não é um movimento só de você olhar e falar assim, eu tenho que aceitar, não, é você realmente começar a respeitar. Eu acho que esse passo, e aí vem muito nisso que você colocou, Lina, da gentileza, né? É a gentileza com você e com o outro. Então, esse respeito que esse processo de construção de diversidade está trazendo, ele está permitindo que a gente consiga, às vezes, conversar em ambientes que antes, provavelmente, eu não seria nem recebida, né? Eu consigo estar nesses lugares e as pessoas conversam com a gente. Não é aquela coisa de você chegar e a pessoa virar assim e ficar, né? Tipo, o que você está fazendo aqui? Não quero te ouvir, não estou afim dessa conversa, né? Então, eu acho que para a gente está sendo muito importante essa construção. E eu acho que o Ronaldo, enquanto homem branco que abre esses espaços, enquanto aliado nesse processo, ele nos ajuda a chegar nesses espaços e criar uma conexão no sentido de, poxa, se ele viu que está sendo positivo e que o negócio dele está crescendo com tudo isso, né? Ou seja, todos os cenários adversos, mas que está sendo positivo, não só na construção interna, mas também externamente, está fazendo sentido. Então, eu acho que quando a gente junta essas potências e a gente mostra que isso gera um valor agregado, a gente começa a mudar a perspectiva das pessoas sobre. Mas ainda, infelizmente, o grosso, né, da população não está participando desse movimento. Eu acho que é um outro estágio que a gente vai alcançar daqui a pouco, que é começar a chegar nesse grosso de população para trazer essas conversas para dentro de casa. Lina, eu até vou te falar, por exemplo, essa questão do MDI nasceu justamente por causa disso, porque quando a gente entendeu que tinha que fazer alguma coisa em prol da diversidade e inclusão de verdade, a gente foi para as redes, e aí a gente teve uma grata surpresa, a gente foi abraçado por pessoas como vocês, naquele momento, que se propuseram a dar tudo que tinha, não precisava inventar nada do zero. E aí que a gente começou a entender do nosso lado que 95% das empresas, as maiores, as 500 maiores, todas elas tinham iniciativas. Mas quando a gente ia falar com o colaborador via pesquisa, 76% ignorava essa iniciativa. Então, um esforço gigante, né? Mas não era reconhecido. Então, a gente percebe, e até mesmo essa iniciativa de 95%, a gente percebia de uma forma triste que logo ela virava salto alto das empresas. Porque se eu tinha a iniciativa, eu estou bem, não, aqui nós já estamos avançados, tal. Sabe, tem uma coisa que eu pensei enquanto vocês estavam falando, né? Que ainda, eu acho que assim, metade do que eu e a Sá fazemos de forma corporativa, a gente tem que fazer gratuitamente para empresas que são 500 vezes maiores que a gente. Porque ainda parece que os especialistas precisam fazer um favor para as corporações e não a verdade que elas precisam se proteger, porque a diversidade faz com que todo mundo caminhe com um olhar límpido, né? Uma coisa em que você vai enxergar aquilo que você está pisando, né? Enxergar a realidade que você está inserido. Então, assim, tudo isso fez a gente falar o seguinte, bom,
e aí eu e a Sá, a gente troca muito nesse tipo de coisa, que é aonde que está acontecendo esse BO aí no caminho, né? E a gente percebe que as empresas, a partir da iniciativa, começam a ter uma palestra, e aí essa palestra vai para aquelas pessoas que já estão sensibilizadas. Então, uma empresa de 4.000 pessoas, né, sensibiliza 40, e aquilo fica o papo que vai subir para a diretoria ou coisas assim. Então, nós falamos, gente, é claro que é importante a gente trazer, mas não adianta a gente mexer com essa parte, né, se a gente não transformar a cultura, como é o estudo que o professor Marcos contou. Porque sem cultura, e cultura acontece quando a gente se conecta, quando eu percebo que esse jogo é ganha-ganha, quando eu vou ganhar alguma coisa com isso, porque nós, seres humanos, somos assim, umbiguinho, egoístas, mas quando a gente se sente à vontade, quando a gente ganha alguma coisa, a gente repara, bota atenção naquilo. Então, é isso que o MDI faz. Por isso que a gente estruturou um programa que ele tem 3 módulos. O primeiro deles, a gente fala da gente. Primeiro, antes da gente caminhar no coletivo, vamos entender um pouquinho como é que as coisas processam dentro desse ser humano aqui, né, dessa pessoa. E aí, o segundo módulo, a gente troca. Daí a gente traz toda a diversidade, que, aliás, assusta pra cacete todo mundo. Eu e a Samantha somos proibidos, às vezes, de levar a diversidade ao vivo, porque vai constranger, eu não vou ter coragem de falar. Então, o mundo online ajudou a gente com isso também, porque daí a gente dá aquele banho de diversidade, no sentido de mostrar como as pessoas são parecidas com a gente, como tudo é muitos anseios e tudo mais. Então, aquilo faz uma conexão muito legal. E aí, a gente vai para o terceiro, sempre com protagonistas, né, gente? Porque eu sei exatamente, né, até onde eu devo ir, até onde eu estou preparado, até onde eu represento, né? E é essa a questão. Por isso que a gente tem um trabalho, inclusive hoje a gente tem uma reunião com o IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que tem os conselheiros dessas 500 maiores empresas ali, em que a Samantha fala com o presidente do IBGC e mostra para ele, e ele ouve, porque percebe o quanto essa fala da Samantha pode proteger a associação dele e proteger os associados enquanto estão aconselhando suas organizações. Então, e aí, quando a gente sai, então, do indivíduo e vai para o nós, o terceiro módulo do nosso programa é atitude. Aí, Marcos, a gente trabalha gestão de mudança para que o cara entenda, a gente tem que fazer esse atalho acontecer, eu tenho que ser tão grato, né, como rede, como foram com a gente quando a gente entrou nesse negócio. Aí a gente ensina as pessoas um processo de mudança. A gente faz com que, matematicamente, né, todo mundo seja convidado a mudar, e aí você tem um processo para isso. Então, e aí você ganha o certificado de mestre quando você, de verdade, mostra que você está pronto para fazer uma ação afirmativa. É disso que a gente precisa, né? Então, esse foi o processo que a gente chegou, e eu acho que a gente consegue mexer com as pessoas, porque os feedbacks são transformadores, assim, muito legal. É uma trilha. E uma trilha com 3 etapas, mas que não acaba ali. Eu acho que essa parte é bem importante, acho que tem muito a ver com a proposta que também Marcos traz dessa teoria, que você começa, é uma maneira de você começar a se preparar, a entender, que eu acho que isso é muito importante, tem a ver com a questão da nossa etiqueta, da nossa pequena ética de convivência. Então tem que aprender, não dá para fazer sem um preparo. Mas tem uma coisa que você não falou, que é muito interessante na sua trilha, que é não apenas a pessoa fazer uma ação afirmativa, como a empresa que aceita, que acaba contratando seus serviços, para cada colaborador que recebe essa trilha, vocês também fazem uma doação, não é? Para um grupo dentro da sociedade, de pessoas ligadas a movimentos sociais, que ganha a oportunidade de estar fazendo essa trilha. Eu queria que vocês falassem um pouquinho também sobre isso, porque eu vejo sistema sendo desenvolvido no processo. E isso é importante, porque ao mesmo tempo que a gente está lá com o presidente do IBGC e tentando sensibilizar os conselheiros, a Sá acabou de entregar agora também uma turma de legado, né, Sá? Conta pra gente, por favor. Gente, o legado é meu coraçãozinho, assim, sonhinho, assim, né? Eu brinco que meu sonho de princesa é um dia ter o MDI em todos os welcome kits das empresas. Tipo, a primeira coisa que você vai fazer é entender um pouquinho do que a gente está falando aqui.
porque o legado, ele é esse outro lado que eu vou na comunidade, eu vou nos grupos que não teriam acesso a esses ambientes. Então, são educadores de escola pública, estudantes de escola pública, estudantes de ONGs, pessoas que trabalham nessas frentes. Então, nós tínhamos assistente social, nós tínhamos educadores, nós tínhamos pessoas que estão no nível universitário, que são bolsistas, né? Pessoas da comunidade LGBTQIA+, que muitas vezes não participam dessas formações, são chamados às vezes para dar depoimento, mas não recebem esse suporte, né, de embasamento. Então, assim, e é muito legal ver como as pessoas se envolvem no processo e como que a rede se expande nesse espaço, sabe? Então, você percebe que ter essa oportunidade de estar ali, de compartilhar, de ter acesso às informações, de poder trocar, faz muita diferença. Uma das coisas que o MDI trabalha muito quando a gente está com o grupo do legado é a questão da comunicação não violenta. Porque quer queira, quer não, são grupos que estão muito silenciados e por muito tempo, né? Então, quando eles têm um espaço onde eles podem falar, eles chegam assim, nossa, né, querendo 2 pés na porta. E aí a gente tem todo esse trabalho de falar, nossa, a gente quer muito conectar vocês para conversarem com o pessoal do IBGC, da BRH, enfim, mas gritando a gente não consegue, então vamos conversar, né? E não é silenciar, é isso que eu acho que é importante a gente frisar, por isso que eu falei da gentileza. Não é que eu vou silenciar, que eu vou falar, não, você não pode falar, mas a gente vai trabalhar ali nos encontros, que é uma coisa que com o legado a gente sempre faz, para que se conecte o diálogo. Então, até a forma de intervir quando a pessoa erra, a gente treina, né? Então, por exemplo, usei uma expressão que foi super machista. Alguém do grupo ouviu e falou, opa, como é que eu falo? Porque isso é um outro medo, né? Como é que eu falo? Eu posso chegar e falar, pô, você está sendo machista. Não, então, como é que eu falo isso, né? Para aquela pessoa, para tipo, ó, você usou uma expressão aí que não foi muito legal. Tá? Isso exige treino, gente. Você não aprende a fazer isso assim, de estalo de dedo. Você tem que treinar. Então, é uma das coisas que no legado a gente faz esse trabalho com mais cuidado, muito nesse sentido de falem, mas falem para as pessoas ouvirem, né? Não gritem, porque gritar vai afastar as pessoas, elas não vão querer saber. Então, a gente faz muito esse trabalho e é muito legal. E a gente recebe no final depoimentos assim, muito nesse sentido de... poxa, que legal que agora eu sei como perguntar, que agora eu sei como abordar esse assunto, que agora eu me sinto mais tranquilo para sentar do lado de uma pessoa, por exemplo, essa última turma tem uma moça que ela é uma pessoa com deficiência e ela é de RH. E ela falou assim, nossa, depois que eu fiz o curso, eu descobri que eu não faço entrevista, eu bato papo. Eu não dou feedback, eu dou incentivo para a pessoa melhorar. Então, mesmo que ela não venha por N questões, eu não falo mais com ela do tipo, olha, então, não, ó, você foi super bem nisso, mas aqui faltou isso, então, olha, já tem isso aqui para você olhar, já tem isso aqui para você olhar, entendeu? A gente muda essa perspectiva e a pessoa, ela passa a ser protagonista do processo, eu acho que isso que é o legal. Cada um passa a ser um MDI, ou seja, passa a ser esse mestre, que é um conceito que para a gente é muito importante, né? Mestre não é aquele que fez o mestrado e pôs na prateleira, mestre é aquele que continua se aprimorando, ensina e aprende conforme ensina e avança, né? Então, para a gente é isso, porque cada vez que eu faço uma oficina dessa, seja no corporativo, seja com o legado, eu estou aprendendo ainda mais, né? Eu estou me significando nesse processo. Então, eu nunca saio do jeito que eu entrei, as pessoas nunca saem como entraram, e não quer dizer que a gente não tenha domínio, que a gente não pesquisa, que a gente não estuda, que a gente não corre atrás, mas a gente vai agregando isso cada vez mais. Então, para a gente, o legado é um momento fundamental para a gente ver o quanto a gente avança, porque quando a turma do legado dá esse feedback, é sinal de que a gente conseguiu, de alguma forma, fazer com que eles se conectem e possam vir a participar. E aí é onde a gente traz a voz do protagonista que o Rô falou, quando a empresa permite, a gente convida o pessoal do legado para ser o protagonista que vai lá contar as histórias deles, né? Então, nessa turma do legado, eu trouxe pessoas das empresas que fizeram o MDI para contar as histórias deles nas empresas. Então, a gente trouxe um pessoal que, inclusive, patrocinou o Startup Weekend Diversidade e que fez o curso com a gente, para contar como é que está sendo a mudança dentro da empresa a partir de tudo isso. Então, essa troca, né, você ver que está mudando, eu acho que é algo que é inestimável no processo e que para a gente é fundamental para fomentar que as pessoas participem e se permitam desfrutar da jornada. Muito bom.
Se você que está aí nos assistindo, como a Marta, o Adão, o Josuel, que estão aí acompanhando o nosso banho e tantos outros, estão percebendo o quanto é importante a rede das pessoas se cuidarem, aprenderem e movimentarem, acho que agora vocês vão ficar espantados de verem. A gente está aprendendo, mas juntos ainda sobre o tema, mas a tecnologia, ela está aprendendo junto também. E imagina você considerar uma inteligência artificial estar aprendendo diversidade e inclusão. Então, vocês deviam estar pensando, por que Mirelle está aqui? Pois bem, Mirelle veio contar para a gente que logo, logo, considerando inteligência artificial, ela poderá ser aplicada, ou talvez, num robô especialista sobre isso. Mirelle, me corrija se eu estiver enganado, mas na hora que a gente fala que está ensinando um algoritmo, assinando, ele aprender isso, a aplicação pode ser em qualquer lugar, né? Incluindo com a robótica. Sim. Então, a gente tem também que colocar em mente uma coisa. O ser humano vai ser sempre responsável de todas as decisões que forem tomadas com relação à implementação da diversidade e inclusão dentro de uma empresa, dentro de um grupo, qualquer que seja esse grupo. A máquina não toma decisões. Quem toma decisões é o ser humano. A máquina, a única coisa que ela pode fazer é transformar um mundo de dados em dados mais gerenciáveis para que você tenha uma maior clareza da ideia do que está acontecendo. É uma das dificuldades, às vezes, que a gente tem, na hora até de conversar com a empresa, com os representantes de diversidade e inclusão nas empresas, quando a gente mostra, por exemplo, um relatório para eles, e eles, assim, mas tá tudo bem, eu tô funcionando, eu tenho um monte de programa de diversidade e inclusão, eu tenho um monte... Aí, por exemplo, acontece, uma vez a gente sentou com uma empresa espanhola, grande, de telecomunicações, a gente apresentou depois o relatório para eles achando, não, a gente aqui funciona tudo muito bem, maravilhoso, vamos fazer um pequeno teste? Eu vou colocar para você aqui na tela as últimas 10 postagens do Instagram da empresa. Ok. O que você vê nas tuas 10 últimas postagens? Foi muito interessante, porque o cara... Gente, estamos falando aqui tinham 3 pessoas, mas o chefe era um homem branco. Ele olhou para as 10 fotos e ele falou assim, meu Deus, é embaraçante. E a gente já sabia por quê, porque 9 dessas 10 pessoas nas fotos eram homens, e só uma era uma mulher. E ele, quando a gente chegou naquele ponto, ele falou assim, mas não é só por isso, é porque esses 9 homens eram jogadores de futebol, de qualquer esporte. A mulher, no momento em que ela foi representada, ela era uma torcedora. Então, 9 homens, jogadores, atletas, gente com uma identidade, e a única mulher representada era uma torcedora e sem qualquer identidade, sem qualquer coisa ali. E o que a Gradiente faz, que a gente faz aqui dentro, é isso, é pegar todas as imagens, toda a linguagem visual da empresa, imagens, vídeos, a gente coloca dentro da nossa... A gente passa pela nossa inteligência artificial, pela nossa rede neural, e a gente dá uma ideia para a empresa do nível de representação das categorias, como a gente trabalha hoje, principalmente com raça, idade, gênero e forma do corpo. A gente está ainda trabalhando com outras, também conversando com muitas outras empresas, com muitas outras associações, porque, por exemplo, como é que eu tenho que representar sem
propagar estereótipo, né? Isso é muito importante. Por exemplo, eu vou representar uma mulher trans. Como é que eu vou representar uma mulher trans? Como um homem, claramente homem vestido de mulher? Mas se é isso, eles não querem ser reconhecidos como uma caricatura. Eles são pessoas iguais a gente. Então, como é que você vai trabalhar? Isso é um dos tantos desafios que a gente tem ao trabalhar, ao transformar uma coisa tão humana, né, que é o valorizar a diversidade, implementar e normalizar a inclusão de todas as pessoas dentro de um grupo em uma linguagem matemática. Porque a máquina ela não entende nuances, ela entende 1 mais 1 igual a 2, ela entende só os algoritmos. Então, como é que você vai construir isso? E aí, por exemplo, sentando com um chefe de diversidade e inclusão de uma empresa B2B brasileira, muito interessante também, e é esse que é o nosso propósito. Eu vou te dar os dados, mas é você que vai tomar as decisões, é você que vai pensar no que está acontecendo na tua empresa. Então, conversando com ele, um homem negro, e eu falei com ele assim, olha, de acordo com o que a gente analisou, vocês dão mais espaço para as mulheres do que para os homens. Aí ele falou assim, gente, que coisa estranha. Porque eu perguntei para ele, bate a coisa? Aí ele, não, eu tenho mais homens na empresa do que mulheres. Será que isso quer dizer que eu estou dando mais espaço visual às mulheres? Então, isso também faz parte da discussão, né? Qual é o espaço, o espaço para falar sobre você mesmo, para se representar, para aparecer na foto? Empresa, eu estou dando esse espaço ao meu funcionário, eu estou reconhecendo o meu cliente na minha imagem. Gente, de acordo com um estudo da MIT, depois, se vocês quiserem, eu tenho o nome do estudo aqui, é o Attention, Perception and Psychophysics, da MIT. 90% das informações transmitidas ao cérebro são visuais. A gente entende o mundo através das imagens. E se eu, empresa, não reconheço isso, não reconheço que eu tenho esses clientes diferentes, e aí esses stakeholders diferentes, eu vou perder espaço no mercado de trabalho. Então, tenho todo o lado da transformação social, que, gente, isso é uma coisa poderosíssima. Vocês têm ideia do poder que você, como profissional de propaganda de marketing, que você tem na hora que você trabalha com a imagem, de transformação social e também de performance comercial, porque também um outro estudo da Duke University com a Deloitte, 83% dos clientes, no geral, eles preferem comprar de marcas que demonstram abertamente um compromisso com a diversidade e inclusão. E a galera, como a Samantha estava falando antes, a galera que está vindo agora aí, que é a geração Z, eles estão muito atentos com relação a isso. Eles, na hora que você solta uma piadinha sem graça, ou que você coloca uma foto na tua página, no teu blog, só com gente branca, ou só com um homem de meia idade branco, eles vão partir mesmo para o comentário. E aí? Cadê a mulher? Cadê a pessoa negra? Cadê as pessoas trans, LGBT? Cadê? Eles vão te cobrar. E eles vão pensar 2, 3, 4 vezes antes de cobrar de você. E de comprar de você. Eles vão pensar 2, 3, 4 vezes antes de trabalhar para você.
Porque a gente ouve também, infelizmente, a gente ouve das empresas que esse negócio é uma moda, vai passar, isso é só uma filosofia. Não é, não. Você está perdendo oportunidades de crescimento no mercado e de continuação nesse mercado. Você pode ser tirado, num futuro muito próximo, tirado do mercado pelo fato de não dar espaço, de não implementar na sua empresa, na cultura da sua empresa, a diversidade e a inclusão. E a gente usa, para fechar, a gente usa a inteligência artificial para isso, para ajudar a gente a calcular todos esses dados que a gente tem, que a gente não dá conta, porque o cérebro humano ele não dá conta de fazer todos esses cálculos ao mesmo tempo. Aí entra a máquina, ela faz todos esses cálculos para você e ela te dá esses dados mais fáceis de ser geridos. E aí você olha e fala, então está na hora de eu dar mais representação para esse grupo minorizado ou para aquele grupo minorizado. Não sei, eu ainda tenho tempo, eu trouxe uns dados para vocês com relação a uma comparação entre como são representadas as pessoas na Itália, na Espanha e no Brasil. Vocês querem ouvir? A gente está chegando nos 15 minutos finais, assim. Então, eu só vou lançar uma para vocês que me representa muito, que é a questão do corpo. Primeiro, para entender que a inteligência artificial está dando condições de você gerir, então, essa comunicação e conferir o quanto, principalmente quanto, e os formatos dessa diversidade que você está trazendo na comunicação. E aí, Mireles quer mostrar para o pessoal já entender, que vai logo chegar no Brasil, acredito, dá uma olhada como é que está na Europa essa representação. Então, por favor. Beleza. Então, gente, com relação às imagens que a gente analisou de várias empresas, de mais ou menos 10 empresas grandes que têm esse contato B2C, Business to Clients. Na Itália, normalmente as mulheres são 89% das vezes representadas como magras, na Itália. Na Espanha, 85%. E no Brasil, 71%. Então, a gente ainda tem aí uma maioria de mulheres representadas nas imagens como magras. Então, assim, eu, por exemplo, que tenho 84,5 quilos, cadê eu nessas imagens? Eu não me vejo aí. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, está mais ou menos o mesmo, mas eu tenho 27% de homens mais gordinhos. Que você não tem esse número nem na Itália, nem na Espanha, nem no Brasil com relação às mulheres. A maioria principalmente quando se fala das mulheres, a maioria é magra. Um outro detalhe que a Marta adorou esse detalhe quando eu contei para ela. Mulher, no Brasil e também em outros países, é normalmente branca e jovem. Já que está aqui, então, na Espanha, na Itália, representado, assim, a gente localiza nas faixas etárias de 9 a 19, de 20 a 39, de 40 a 59 e 60 mais. Na Itália, eu tenho 24%, 59%, 12%, 5%. Para as mulheres. Então, assim, eu tenho 59%, pense em um grupo de 100 mulheres, 59 estariam entre 20 e 39 anos na Itália. E acima de 60 anos, só 5. Com relação aos homens, eu tenho 15%, 51%, 24% e 9%. Então, ao mesmo tempo que eu tenho 5 mulheres com mais de 60 anos em um grupo de 100, eu tenho 9 homens com mais de 60 anos em um grupo de 100 homens. Se eu pegar essa galera de 40 a 59 anos,
Em um grupo de 100 mulheres, eu tenho 17 acima de 40 anos. E eu tenho, faz umas contas, 24 mais 9 dá 32, não? Eu tenho 32 homens acima de 40 anos. E aí vocês veem qual é a diferença. E no Brasil não é diferente, infelizmente. Eu tenho para as mulheres 19%, entre 9 e 19 anos, 65% entre 20 e 39 anos, entre 40 e 59 anos, 14%, e acima de 60 anos, 1%. Para os homens, eu tenho 16%, 63%, 18% e 3%. Então, você vê, até mesmo para os homens, a gente tem uma percentual, no Brasil, isso, muito alta. Em 100 homens, eu não tenho homem com cabelo branco. Eu tenho, no máximo, 3 homens em 100. Então, está na hora da gente repensar essas pessoas. Poxa, eu não tenho cliente de cabelo branco, eu não tenho cliente acima de 40, eu não tenho cliente mais gordinho, eu não tenho... A imagem, quando é que as empresas vão reconhecer, vão dizer, expressar para os outros lá fora, eu te reconheço, eu sei quem você é. Perfeito, Mirelle. Você deu todo um... Assim, você colocou no prato, lindo e maravilhoso, para Marcos fechar esse bloco falando sobre comunicação da diversidade. Muito do que nós temos de problemas nas organizações é como é que as pessoas percebem a diversidade. E eu acho que Mirelle assim, ajudou muito a criar esse contexto para você fazer esse comentário, nos ajudar a entender como é que, quanto isso é uma dor. Verdade. Assim, parabéns aí, Mirelle, pela, assim, sensacional o trabalho que a sua empresa, que você está fazendo. Além dos, já que a gente entrou numa parte de estudos, né, citação de estudos, acho que tem duas referências importantes para a gente citar nesse aspecto da questão da imagem. A primeira que eu quero citar, justamente nessa dimensão de algoritmos e tudo mais, é o trabalho do Tarcísio Silva, que inclusive é fellow da Mozilla Foundation, que já tem feito uma série de pesquisas sobre isso, tratando da dimensão de racismo algoritmo e da importância dessa perspectiva que você está trazendo, que é a perspectiva humana, né? Então, assim, existe o algoritmo, ele vai buscar esses padrões, vai fazer o reconhecimento, mas a gente tem que estar atento, como a sua empresa está, nessa questão do elemento humano no processo de decisão e no processo de análise dessas imagens. É super importante isso, não deixar que a tecnologia por si só seja, vamos dizer assim, a protagonista desse processo. O protagonismo tem que ser seres humanos, e a pesquisa do professor Tarcísio Silva justamente consolida muito isso. Vale a pena quem ainda está se conectando com essas informações, conhecer o trabalho dele. E na perspectiva mesmo da comunicação, porque é isso, né? A produção de imagem, a gente está no evento da APP, publicidade faz parte dessa construção de imaginários, como eu falei na minha primeira intervenção. E outra professora que também faz uma pesquisa muito interessante sobre essa questão, dentro de um conceito que ela denominou de diversity washing, é a professora Fernanda Carreira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e também professora da Universidade Federal Fluminense, onde ela faz justamente a classificação a partir das campanhas publicitárias de alguns conceitos, traços desse diversity washing, né, que a gente não permita que as organizações reproduzam isso, e a importância dessa discussão que a gente está travando aqui nessa manhã das jornadas, de que o próprio profissional de publicidade, o comunicador, também tem essa consciência para, ao receber um briefing, questionar o seu cliente, né? Aproveitando o trabalho da Gradiente, fala assim, peraí, a realidade que você quer aqui na sua proposta de campanha para a gente assinar, para nós produzirmos, não é a realidade dos seus clientes e muito menos a realidade que você tem interna. Então vamos
tentar equacionar isso, e é o momento dentro desse processo da diversidade enquanto uma agenda pública, da gente assumir esses papéis em conjuntos, né? Seja na formação desses profissionais, que é a etapa onde eu me insiro nessa discussão, seja nos momentos em que a própria indústria também está trabalhando isso. E ela fala, a professora Fernanda Carreira fala nessa dimensão do diversity washing, são 6 pontos, mas eu quero destacar dentro daquilo que a Mirelle apresentou, a questão dos bastidores contraditórios, né? Então, ou seja, o discurso não encaixa, né? Discursos incoerentes também dentro dessa dimensão da diversidade e vida passada. Ou seja, a minha organização já passou por algum episódio onde ela já teve algum dano de imagem, de reputação sobre isso, ela quer muito, de forma muito acelerada, recobrar esse espaço, a sua reputação, e aí ela começa a fazer projeções muito inclusivas. E aí ela não toma os cuidados, e aí ela precisa justamente olhar para o seu processo. Então, essa perspectiva de trabalho que a Mirelle está apresentando, junto com a experiência do legado, adorei o processo, Samantha, Ronaldo, que vocês realizam, porque eu acho que isso é você trazer a sociedade para dentro das organizações, você quebrar essas barreiras de distanciamento. Então, diversidade enseja esse abraço da sociedade para uma agenda que é importante, que atravessa todos nós. Então, eu queria chamar a atenção, Lina, né, sobre esses 2 estudos e essas 2 perspectivas acadêmicas, mas que, na prática, nos alertam sobre esse papel da comunicação e dos algoritmos como importantes também nesse trabalho de diversidade. Perfeito, obrigada, Marcos. Como a gente pode ver, diversidade e inclusão implica em muito estudo e muita pesquisa para a gente fazer um mundo melhor. Acabou o nosso bloco, acabou esse primeiro momento aqui do Banho de Diversidade, mas para a gente ir embora, eu vou pedir para cada convidado nosso dizer como ele está indo embora, porque é uma prática nossa lá do nosso grupo de editoria de diversidade, perguntar como é que você está chegando e como é que você está indo embora. Algo que eu aprendi em rede com o pessoal da AVO, eu sei que o Léo Paulo está por aí, muito obrigado por ter me ensinado isso, acho que fala muito de cuidado. Então, para a gente ir embora, eu quero saber como vocês estão indo embora e também deixar para quem não está nos assistindo, que está nos escutando, como pode encontrar você aí pelas redes. Vamos conversar, então, pelo Ronaldo? Como é que você está indo embora do primeiro bloco? Estou indo embora maior, né? Putz, é impossível a gente ter um papo, qualquer que seja ele, ainda mais assim, com tanta gente fera, e sair igual. Por isso que meu apelo é assim, parem para falar sobre a gente, porque é impossível a gente não ampliar o que a gente já é, né? Então, assim, eu estou indo agradecido e cada vez mais confiante nessa rede, essa questão de, por exemplo, aprender a importância da imagem. Você vê, toda hora a gente está falando disso e a gente esquece, a gente fala tanto de comunicação, né? 70% ela é não verbal e a gente não especifica. Então, obrigado pelo aprendizado. E para encontrar a gente é GoMDI ou então uma.ag e a gente está por aí. Samantha, como você está indo? Gente, eu estou indo com um coração quentinho. É sempre bom participar de conversas onde a gente vê que tem mais gente se mobilizando. Tem uma educadora que estava nesse grupo de encerramento e ela falou uma coisa que eu achei muito legal. Vou deixar aqui como dica para quem achar que faz sentido fazer. Ela falou assim que no final do dia, antes dela dormir, ela já está tão assim exausta por tudo isso que acontece, né? Ela é uma educadora que trabalha muito na ponta social, e aí para ela se recuperar e dormir bem, ela imagina todos os lugares onde ela já passou pelo Brasil, pelas formações, como pontinhos de luz no mapa que vão se acendendo, para que essa luz faça com que a gente perceba que está mudando, que não está estático, que a gente está indo para algum lugar, e que talvez uma hora esse mapa todo esteja iluminado. Então é um exercício que eu comecei a adotar para mim, achei incrível. E recomendo para quem puder, porque, gente, mentalizar essas luzes brilhando, apesar de todos esses cenários, eu acho que dá para a gente um certo alívio, né? Esquenta um pouquinho o coração e mostra para a gente que, de alguma forma, nem que seja um pouquinho, um pontinho, tipo um LEDzinho, mas
a gente já está fazendo alguma coisa. Mirelle, queria agradecer demais, vou stalkear você lá no LinkedIn, vou querer todos esses estudos, você está perdida, 2. Caiu na rede, dançou. Mestre Marcos, gratidão. Lina, gratidão. Rô, como sempre, muito bom estar aqui com você. Gente, estamos lá no LinkedIn, Samantha Lopes, Ronaldo. Então, assim, nos procurem, vamos conversar. O processo do legado, ele é um processo que a gente tem muita gente para formar, então, se vocês tiverem também espaço onde vocês tenham esse público que a gente sabe que não está no corporativo, mas que vocês gostariam de pedir para a gente levar a formação, entrem em contato, a gente vê como a gente viabiliza, porque esse ano nós temos um desafio de formar 1.200 pessoas, então tem bastante gente para ser formada, e é um desafio, assim, que a gente pretende atingir até dezembro, então quanto mais gente ajudar a gente a chegar nos lugares, melhor. E de coração, obrigada pelo pessoal que está aí no YouTube fazendo os comentários, fazendo o chat. Teve alguns que a gente conseguiu responder, outros não. Mas eu espero encontrar vocês em outros lugares e outros momentos para a gente trocar mais um pouco. Gratidão pela oportunidade. Obrigada, Samantha. Mirelle, nossa mais nova. Como você dá certo nesse encontro e como o pessoal faz para te encontrar? Então, dá para me encontrar tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Também dá para encontrar a Gradient no LinkedIn e no Instagram. E é muito legal sair daqui vendo quanto a gente está trabalhando também na formação das pessoas, porque quando você está lá na frente, você tem que, de repente, repensar tudo. E minha mãe era costureira, né? E aí ela dizia assim, Mirelle, é melhor você fazer bem desde o início. Então, na hora que você pega a pessoa e você começa a formar ela desde o início e coloca esse profissional depois já formado no mercado, já com essa ideia, isso é muito bom. Isso é muito bom porque a pessoa já vai armada para começar a revolução dentro da empresa, dentro da própria comunidade. É uma coisa que vem de dentro e depois ela tem que ir para fora. Mas ela você precisa estudar, você precisa ler, você precisa se informar. E ser formado nisso, fazer cursos, isso é muito importante. Isso é muito importante. E é muito legal ver que tem gente trabalhando também com isso e que vai continuar trabalhando ainda por muito tempo, porque eu não acho que ninguém aqui está com a intenção de se aposentar muito cedo. Não. Né? É assim que tem que ser, porque o que a gente faz aqui é um trabalho mínimo, pequenininho, é um pontinho. O que vocês estão fazendo é um processo enorme e muito importante. Então, assim, eu fico muito feliz e honrada de poder estar aqui com vocês. Muito obrigada, Mirelle. Quando a gente encontrar, eu vou deixar você... Desculpa, Lina, gradient.kellify.com ou kellify.com para ver o site da Kellify também, as outras coisas que a gente faz, ou no LinkedIn ou no Instagram. Perfeito. Então, como eu estava dizendo, quando a gente se encontrar, você vai poder tomar suco, tá bom? E comer uma macarronada ao mesmo tempo, sem problema. Eu quero coxinha. Perfeito. Caldo de cana com pastel, Mirelle. Gente, eu tomei tanto caldo de cana quando era pequena. Mas tanto caldo de cana. Eu acho que é por isso que eu tenho 34,5 hoje de quilos. Marcos. Lina, o que te acha? Primeiro, eu cheguei aqui com um sentimento de gratidão, assim, saio agora da nossa conversa, assim, confiante de que a gente está fazendo o caminho que precisa ser feito. Acho que isso é muito importante, né? Tem um texto da Bell Hooks que ela fala sobre a pedagogia da esperança, né? Então, assim, as transformações que a gente quer no mundo, elas partem de todos esses processos que a gente tratou aqui, empresariais, sociais, institucionais, como a APP está fazendo, trazendo esse tipo de discussão com essas pessoas que eu acabei. A Samantha eu já conhecia, mas o Ronaldo ainda não, e a Mirelle, então é um sentimento assim de esperança da gente perceber que nós estamos
criando um ecossistema que olha para essa questão da diversidade de uma perspectiva mais humana, mais relacional. Então, fico muito grato pelo convite que você fez, da diretoria, enfim, de toda a APP, e para as pessoas me encontrarem no LinkedIn também, Marcos Vinícius Bonfim, meus arrobas aí no Instagram e no Twitter, fácil de me encontrar também, e até uma próxima jornada, uma próxima conversa, espero reencontrá-las e reencontrá-los também, tá bom? Muito obrigado. Assim como o Marcos, eu espero encontrar vocês, tanto nossos convidados quanto você que está nos assistindo pelas redes sociais. Eu saio daqui com a alma lavada, como diz o banho, me sentindo que nós temos como realmente estar construindo e colaborando para a diversidade ter um sentido daqui para frente positivo e de cuidado. Eu saio daqui me sentindo cuidada.